tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é dia 24 de novembro de 2025 e esse é o nosso informe semanal, que é a versão em áudio de um relatório produzido pelos nossos analistas. A nossa conversa hoje, você já sabe, é com o Alexandre Matias, nosso estrategista-chefe, o Luciano Costa, nosso economista-chefe, e o Bruno Benassi, nosso analista de ativos. Começando com Alexandre Matias, a gente fala de dois temas importantes que vêm movimentando os mercados globais, certo, Matias? O mercado global está olhando basicamente para dois temas. Um deles é a trajetória das ações das empresas relacionadas à inteligência artificial e o outro é a trajetória dos juros nos Estados Unidos. Com relação às ações relacionadas à inteligência artificial, o mercado tem tido momentos de dúvida sobre se essa precificação muito arrojada se justifica. Se a gente olhar a história dos últimos 3 anos, os múltiplos dessas empresas sempre foram muito na frente e, na prática, elas vieram entregando os resultados que faziam com que esses múltiplos se tornassem menos esticados, né? Óbvio que em algum momento esse processo vai chegar a um ponto de saturação e o mercado fica o tempo todo preocupado se esse momento é agora, se isso está chegando. Não dá para dizer, essa é uma resposta que só o tempo vai demonstrar. O que a gente tem insistido é que não existe uma bolha relacionada à inteligência artificial, né? As principais empresas são empresas super saudáveis, elas estão tendo resultados positivos, né? As Magnificent Six, né? Eu não incluo a Tesla nesse grupo, elas têm resultados fantásticos, elas geram caixa, elas investem com caixa, elas são empresas que crescem muito e têm resultados consistentes. Então, eu acho que isso, o conjunto de coisas, afasta a ideia de uma bolha. Agora, se as ações justificam os preços atuais, é uma coisa que a gente vai descobrir ao longo do tempo, né? Eu diria, inclusive, que uma realização no mercado tão esticado não seria surpreendente. O segundo tema é o que vai acontecer com juros nos Estados Unidos. O mercado está muito incerto. A gente está na fase final, no que a gente chama de ajuste fino da taxa de juros. Os Fed Funds estão no nível de 4%. A inflação está rodando em torno de 2,5%. O núcleo está andando na direção, né? Está um pouco acima disso, está andando na direção de 2% no horizonte de 12, 18 meses. Então, é a fase final de ajuste fino. Existe uma dúvida sobre qual é o juro real, que é o juro de equilíbrio nos Estados Unidos, né? O mercado já oscilou muito, o mercado teve 90% de chance de corte em dezembro, reduziu para 20%, e na semana passada, na sexta-feira, o governador, o diretor do Fed de Nova York, o John Williams, sinalizou um corte, e aí você tem o Waller sinalizando o corte, você tem o próprio Powell com uma tradição de ser um pouco mais dovish, né, um pouco mais leve em termos de juros, o Williams, que é então, o diretor mais importante, porque ele está em Nova York, ele que gerencia a mesa de mercado aberto. Então você tem aí o núcleo apontando na direção do corte, então o mercado voltou a trazer, né, foi em 90%, caiu para 20%, agora está em 70%, 60% de chance de corte. É o nosso cenário, né? A gente sempre teve 3 cortes, e depois a gente acha que vai ter um período de observação, né? O que isso é importante, né? Tirando um pouco essa emoção de acertar o próximo movimento, o fato concreto é que você tem uma economia americana que não está entrando em recessão, embora esteja desacelerando. O Fed já está cortando, já cortou os juros, pegando pela trás de 10 anos, que é a referência mais importante, veio para um nível de 4%, que é um nível estimulativo do ponto de vista de investimento, talvez não tanto ainda de economia, mas é um nível de juros nominal e real que favorece o investimento em ativos alternativos. Isso gera uma dinâmica positiva para os ativos no mundo, né? É por isso que as bolsas globais estão batendo recorde, o Bovespa está batendo recorde, as taxas de juros no mundo inteiro estão caindo, inclusive no Brasil. Então o ambiente favorável já está configurado. Se o juro vai parar em 3,5 nos Estados Unidos, em 3,75 ou mesmo em 4, não muda o quadro favorável. Ele pode ser um pouco mais favorável, um pouco menos favorável, mas é um quadro bom para os ativos de risco no mundo, e isso é a mensagem importante. E vindo aqui para o Brasil, de uma discussão também sobre corte de juros, né? Nossa percepção de que os cortes começam em janeiro. O mercado já acreditou em dezembro, depois achou que só em março, agora está convergindo para a nossa visão também, que é a partir de janeiro. E aí você vai ter mais uma fonte de estímulo para os ativos brasileiros, que é evidente que o corte de juros vai ajudar os papéis na bolsa, vai ajudar a curva de juros a cair, né? Então você tem uma dinâmica que a gente acha que vai ser positiva ao longo dos próximos 6 meses, né? E o tema eleição, que é um tema fundamental, polarização, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, quem vai ser o candidato da oposição,
A gente acha que a eleição é super importante, vai fazer manchetes, mas não vai fazer preço, porque basicamente é uma eleição que está empatada, né? Não parece provável que nem o Lula ganhe uma vantagem nas pesquisas, nem a oposição. Você vai chegar perto da eleição ali com a eleição empatada, e aí, somente a partir do início da campanha eleitoral, é que as pessoas vão começar a se engajar no tema eleição e a gente vai descobrir qual que é a tendência para a eleição. Então, a gente tem um período aí de 6, 8, 9 meses, pelo menos até agosto do ano que vem, em que o tema eleição ele é importante, mas ele não vai empurrar os preços dos mercados para nenhuma direção. E aí o que vai acontecer é o que já tem acontecido. O cenário global favorável, junto com os cortes de juros aqui no Brasil, tendem a impulsionar os preços dos ativos, então você continua tendo uma tendência de repetir o padrão de desempenho dos ativos dos últimos 9 meses para os próximos 9 meses. Muito obrigada, Matias. Agora com o Luciano Costa. Vamos começar então pelos indicadores que foram destaque na semana passada. Tivemos aí a fala dos presidentes do Fed, né? Mas a gente teve outros indicadores importantes também, né, Luciano? Bem, na agenda da semana passada, o principal destaque foi externo, né? A gente teve, primeiro, a divulgação dos dados de emprego da economia americana referentes a setembro. Bom salientar que esses dados são de antes, né, do período shutdown. Os dados vieram com uma abertura de vagas, né, na economia americana de 119 mil vagas, então foi um resultado um pouco melhor que as expectativas, porém ele também trouxe uma revisão dos meses de agosto e de julho de menos 33 mil vagas, ou seja, né, a gente teve uma boa geração em setembro, mas teve uma revisão grande nos dados dos meses anteriores, inclusive com o mês de agosto ficando negativo. Então, dá uma ideia de que a economia teve o melhor momento agora em setembro, mas ela já está dentro daquela trajetória que os dados estavam mostrando desaceleração do mercado de trabalho. Além disso, essa geração de empregos, quando a gente olha as médias móveis mais longas, elas estão em torno de 60 mil vagas, né, média móvel de 3 e 6 meses, e com isso a gente está num nível de geração de vagas que está abaixo do necessário para deixar o nível de desemprego estável. Né? Então, quando a gente olha a pesquisa do desemprego, que ocorreu agora em setembro, foi um aumento da taxa de desemprego de 4,3 para 4,4 na passagem de agosto para setembro, exatamente refletindo essa maior procura por emprego e uma economia que está gerando menos vagas. Então, com isso, a taxa de desemprego fica pressionada. E boa parte dessa procura de emprego foi na faixa né, entre 16 e 24 anos, mostrando aí uma volta, principalmente de, né, trabalhadores, né, na faixa aí mais jovem da força de trabalho. Então isso também é um sinal importante que pode ser a dinâmica dos próximos meses de pressão no mercado de trabalho. Por outro lado, a gente teve os salários também subindo num ritmo menor agora no mês de setembro, eles subiram 3,8 em termos anuais. Isso é uma boa desaceleração em relação à trajetória que a gente viu pós-pandemia, né? A gente teve altas acima de 6% de salários, agora estão subindo 3,8%. Esse ponto é importante porque os salários nesse ritmo eles são compatíveis, né, com a meta de 2% de inflação, considerando que a gente tenha ganhos nominais de 2% nos salários e você tenha uma produtividade crescendo em torno de 2%. Então, os salários reais estariam crescendo em torno de 2%. Então, isso seria uma boa evolução para os salários. Além disso, né, a gente também teve na sexta-feira o discurso do vice-presidente do Fed e presidente do Fed de Nova York, o John Williams, né, é um presidente muito importante dentro do comitê, né, de política monetária do Fed. Ele é muito próximo do Powell, né, dentro do núcleo de decisão, e no discurso dele ele trouxe um sinal de continuidade do corte de juros, o que foi muito importante, né? Então, durante a argumentação dele no discurso, quais pontos foram importantes? Primeiro, ele falou sobre a questão do desaquecimento da atividade, falando que o mercado de trabalho está desaquecendo e deve continuar desaquecendo, sem ser um desaquecimento abrupto, né? Ele está vendo agora uma situação onde você tem a taxa de desemprego começando a se mover, né, para um patamar mais alto, mas tem que dar grandes saltos, né, mas você tem uma geração de vagas menor que vai fazer essa taxa de desemprego subir. Por outro lado, uma inflação que subiu com as tarifas, mas que quando você tira o efeito das tarifas, a tendência da inflação é uma inflação convergindo para a meta de 2 no médio prazo. Então ele até cita que nas contas do Fed de Nova York você tem em torno de 0,5 a 0,7 de impacto das tarifas na inflação desse ano, né? Então a inflação está em torno de 2,9, sem tarifas elas estariam em torno de 2,2, 2,3. Além disso,
o vice-presidente do Fed e presidente do Fed de Nova York, John Williams, fez um discurso na última sexta-feira que foi importante como sinalização de uma provável continuidade do ciclo de corte de juros pelo Fed na reunião de dezembro. O sinal mais importante dele foi continuar dando muito peso à deterioração do mercado de trabalho, né, falando que esse é o risco principal que o Fed tem que combater nesse momento. Isso dá um sinal de que o núcleo, né, de decisão do Fed, né, estaria mais propenso a continuar o ciclo, né? A gente teve sinais divergentes nas últimas semanas, os discursos, mas esse discurso foi muito importante para o mercado poder considerar novamente o corte de juros, inclusive com os mercados futuros voltando a precificar uma probabilidade alta de acontecer esse corte. Desta semana, o grande destaque aqui dentro vai ser a inflação, né, o IPCA 15 de mês de novembro. A expectativa é que ele suba 0,18 na margem. Essa alta do IPCA ela vai ser em parte contida pelos descontos, né, que a gente teve do preço de gasolina para a Petrobras no mês passado, em outubro, que vai pegar agora em novembro. Também o impacto da Black Friday na parte de bens, né, então tem os descontos, né, na parte do varejo, isso vai ser capturado na parte de eletrodomésticos, móveis, né, então esses itens vão ficar em deflação, isso vai ajudar o índice. Por outro lado, a gente vai ter um pouco de pressão na parte de passagens aéreas e provavelmente a parte de alimentação fora do domicílio, que é restaurantes, bares, esse tipo de serviços. Então, isso vai fazer com que um pedaço da inflação fique mais pressionada, mas como tem esses descontos, por outro lado, de gasolina na Black Friday, o índice fique bem comportado. A tendência é a qualidade da inflação ficar bem também, com os núcleos continuando a cair e a inflação, né, tanto de serviços como de bens no núcleo também continue desacelerando. Lá fora, o principal destaque vai ser as vendas do varejo, né? No mês de setembro, os dados estão ainda voltando para o período pré-shutdown. A expectativa é que na margem as vendas tenham subido 0,3 no núcleo das vendas, então seria um bom resultado para o fechamento do trimestre, o que mostra, apesar de todo o ruído, né, que a gente teve agora de curto prazo do shutdown, no terceiro trimestre a economia americana teve um bom desempenho. Os trackings de crescimento estão mostrando um crescimento em torno de 4% anualizado. Então a economia americana ela vai sofrer agora no quarto trimestre devido ao shutdown, que isso devolve no primeiro trimestre de 2026, mas a fotografia antes do shutdown em termos de crescimento vai ser uma fotografia muito favorável se esses dados de consumo se confirmarem. Muito obrigada, Luciano. Agora, Bruno Benassi, conta pra gente quais foram os destaques aí no mercado de ações. A gente teve aí um mau humor com uma certa queridinha do mercado, não é mesmo? Bom, acho que semana passada a gente teve a divulgação do resultado de NVIDIA lá nos Estados Unidos, né? E uma reação bem peculiar, né? Pós divulgação de resultados, a ação subiu 5, no pré-market também subiu, estava subindo 5, e durante o dia a ação acabou até fechando negativo, tá? Acho que tem muito mais um contexto macro barra geral do que propriamente sobre o resultado da companhia, tá? Pensando nos resultados da companhia, a gente tem que pensar que é uma companhia que tem uma capitalização de mercado de quase 5 trilhões de dólares, tá? Negociando num preço-lucro de 30, 35 vezes e consegue crescer receita ano contra ano na casa dos 50% e 60%. Tá? Então, mantendo uma margem ali de 77%, 80%. Então, é realmente algo impensável se a gente olhasse alguns anos atrás. Tá? Então, a companhia até acelerou o crescimento do segundo trimestre para o terceiro trimestre, né? Os trimestres contábeis da NVIDIA são diferentes, tá? Mas ela acelerou o crescimento tri contra tri, né? Então, o trimestre passado ela cresceu quase abaixo de 50, esse trimestre ela cresceu acima de 60, manteve as mesmas margens, deu um guidance para o próximo trimestre que foi um guidance acima do que o mercado esperava, continua gerando bastante caixa, e ainda assim o mercado teve essa reação. O mercado interpretou bem os números, tá? Os números foram bons, o mercado se animou. Aí no dia seguinte, pós-payroll, divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, né, o payroll, algumas dúvidas sobre o Fed que cortava juros ou não. Acho que o mercado voltou ao mau humor e a ação acabou corrigindo. Tá? Sobre a companhia, a gente acha a companhia uma ótima empresa, continua entregando bons resultados. Provavelmente o próximo resultado deve ser bom também.
Mas o mercado tem essa dúvida sobre quando os players de inteligência artificial mesmo, né? Então, seja o OpenAI que não é aberta, a Meta, a Claude, ou os hyperscalers, né? Que é quem fornece a capacidade computacional. E aí é o caso de Google, é o caso de Amazon, é o caso da própria Microsoft e algumas outras empresas. Quanto do CAPEX que eles estão fazendo, do investimento que eles estão fazendo, ele vai ter de retorno, ou quanto do CAPEX investido vai trazer de retorno a longo prazo, tá? No momento que o mercado está meio de mau humor, e lembrando que a gente também vem de uma performance muito positiva pós o Liberty Day, né, que é o dia que o Trump anunciou tarifa para todo mundo, se junta mau humor com uma performance positiva, o mercado ele tá se animando pouco com o que vem sendo divulgado, tá? E também tem algumas operações estranhas da NVIDIA com algumas outras estruturas do mercado. Então a NVIDIA fecha parceria com a OpenAI, investe no OpenAI, a OpenAI fecha parceria com a Oracle para comprar chip, para comprar capacidade computacional da Oracle, que vai usar chips da NVIDIA. Acho que o mercado, junto ao mau humor, umas transações um pouco diferentes e dúvidas no macro, essa coleção parece fazer bastante sentido, tá? A gente não acha que é bolha, a gente comentou na live que a gente soltou, tá longe de ser bolha, as companhias geram caixa, tem resultado, os modelos de negócio das companhias são positivos, a gente só acha que uma correção parece saudável, tá? Então, acho que sobre a NVIDIA é isso. O que teve de destaque positivo semana passada, tá? E aí acho que é uma das empresas que a gente fala aqui com um pouco mais de olhando positivo, mesmo foi a Google, né? A Google anunciou o Gemini 3 semana passada, um novo modelo de inteligência artificial da companhia. Eu não sou especialista em inteligência artificial para saber a tecnicidade de cada modelo, mas usando o Gemini 3 e usando o ChatGPT hoje, não tem diferença nenhuma, tá? Então, e a Google, ela começou o ano com muitas dúvidas sobre se o mecanismo de pesquisa do Google ele ia ser muito impactado pelo ChatGPT, né? E a gente viu nos resultados que a companhia entregou no ano que não. A parte de search, né, que é a parte de buscas, continua apresentando um resultado muito positivo. A parte de advertising, né, e outras coisas também, bons resultados. A parte de hyperscaler dela também apresentando um bom resultado. Inclusive, aí eu acho que é uma dúvida que também pode refletir um pouco na performance da NVIDIA. A Amazon e a Google, eles têm tentado utilizar cada vez mais os chips desenvolvidos pelas duas empresas, tá? Então, obviamente, a NVIDIA ainda é o carro-chefe com os Blackwells, mas eles têm tentado fazer um mix de chip da NVIDIA com chip dela. Então, em tese, conforme for evoluindo a próxima troca de capacidade computacional ou o aumento da capacidade computacional, você demande um pouquinho menos de chip da NVIDIA, tá? Então, acho que o Google, nessa última correção, né, o Google tem sido um destaque positivo por motivos da própria companhia. Então a gente continua bastante confortável, inclusive, com o caso de Google e com o caso de Amazon, tá? Então acho que semana passada foi uma semana mais difícil para os mercados. Tem muito uma questão de sentimento, tem muito uma questão de os mercados realmente andaram bem, tem dúvidas sobre o macro e corte de juros, mas a gente, reforçando de novo, a gente acha que está longe de um cenário de bolha, e uma correção parece saudável. Muito obrigada, Matias, Luciano, Benassi. A gente vai ficando por aqui com mais um Monte Bravo Cast. O nosso informe semanal está disponível na íntegra no nosso site, montebravo.com.br, lá na aba de conteúdo. Uma boa semana e bons investimentos.